Ô, Naka, de maneira geral, quais são os principais pontos da PEC que se dedica a falar sobre esse corte de gastos? A gente teve um avanço desses pontos, alguns não mexeram lá no Congresso, mas outros teve o que o pessoal chama de desidratação. Veio uma ideia de uma coisa de um tamanho com um impacto econômico, mas aí os deputados e senadores foram lá mudando a frase, tiram uma palavra aqui, colocam uma palavra ali, e o impacto fiscal dessa história tende a ser menor. A gente separou numa artezinha os principais pontos do que a gente tem aprovado até agora. Começando pelo abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para quem tem salários de até, atualmente, 2 salários mínimos. Em 2025, continua valendo a regra atual, que permite o pagamento do abono salarial para quem tem 2 salários mínimos de renda mensal, mas a partir... Isso, então. Oi? Mantiveram isso, que era a proposta inicial do governo. Ministro. Mas aí, após esse período, vai gradativamente deixando de acompanhar o valor do salário mínimo e passa a ter apenas atualização da inflação. Até chegar no momento em que este valor em dinheiro, em reais, corresponda a um salário mínimo e meio. Isso vai fazer com que, na prática, o abono salarial deixe de ser pago para quem ganha 2 salários mínimos e passe a ser pago no futuro, em 3, 4 anos, para quem ganha um salário mínimo e meio. Então, isso gera impacto positivo nas contas públicas, é menos gasto do governo. Sobre os super salários, Elisa, o governo tinha uma proposta bastante clara: limitar a possibilidade de pagar acima do teto do setor público, que é de R$44 mil, que é um salário de um ministro do Supremo. O Congresso mudou este texto. Passou a ficar mais fácil pagar esses penduricalhos acima de R$44 mil. Com uma lei ordinária, uma lei de muito fácil aprovação, não precisa ser PEC, nada, é uma coisa bem mais simples. Ou seja, o Congresso não mudou na prática o que se paga amanhã, mas deixou uma porta gigantesca aberta para que no futuro você possa criar novos penduricalhos. E não era isso que o governo queria, é isso? Não, aqui foi muito desidratado. Ou seja, perderam para o Congresso. Aqui perderam para o Congresso. E de verdade, não dá. O relator da PEC deu uma entrevista aqui à CNN dizendo que ele estava muito preocupado com o impacto social deste pacote, porque de fato impacta, né? O abono salarial, por exemplo, é para os trabalhadores que têm os salários menores. Aqui não tem nenhum impacto social. Nenhum. São algumas centenas, talvez alguns milhares de trabalhadores do setor público, especialmente judiciário, que ganham salários absolutamente imorais do ponto de vista diante da nossa realidade. Que mais? O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o governo queria até 20% desse dinheiro que já está previsto na legislação para incentivar a educação integral, em tempo integral. O que daria uma flexibilidade para o governo, daria mais espaço orçamentário. Mudaram e reduziram esta margem de manobra para 10% do Fundeb, que poderá ser alocado na educação básica. Isso também foi uma derrota do governo, porque o governo queria, quanto maior essa fatia, o governo poderia gastar menos, tirando o dinheiro do restante do orçamento para a educação básica, educação integral. E o BPC, as novas regras vão ser avaliadas hoje pelo Senado, então isso ainda está ainda tem coisa hoje. E o pior é isso. Tem uma coisa que é pior. A bancada dos jornalistas está muito preocupada. Por quê? Porque tem o BPC, que deve ser de fato hoje, e havia a possibilidade até ontem de que uma parte do orçamento pudesse ser tramitada ainda este ano. O relator disse nas últimas horas que não vai ser, mas havia a possibilidade de ter uma sessão amanhã, sábado, amanhã, pelo amor de no Deus. Senado. A gente querendo falar sobre panetone e arroz com ou sem uva passa, então, não vai e tu rolar. queres isso? Pois é.